pessoas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer a resenha do livro A Cor do Leite, da Neil Leishman. Esse livro, ele é um livro que eu confesso que ele é um livro totalmente fora da minha zona de conforto. Tanto que eu recebi ele, eu não comprei ele, eu recebi ele da minha caixinha Recomeços do Clube Scooby. Eu nunca teria comprado ele se eu visse assim em alguma livraria, se eu visse assim em algum site, principalmente porque atrás dele não tem nenhuma sinopse, não tem nada que comente sobre ele, que fale sobre o que ele é, sobre o que se trata a história. Não tem nada, gente. Ele é só essa capa, assim. Ele é fininho, ele tem 205 páginas e a diagramação dele é uma diagramação bem boa, então você acaba sendo levado facilmente pela história. Ele vai contar a história da Mary. Então, ele basicamente vai ser narrado em formato de diário. Quando você começa a ler, você percebe que é uma escrita diferenciada. Ele é um livro que ele não tem vírgula, ele não tem parágrafo, ele não tem pontuação correta e ele não tem o português correto. Então você começa a ler ele, você começa a achar meio estranho e logo você percebe que na verdade é uma criança que está escrevendo ele, é um diário que você está lendo, né? Na verdade não é bem um diário, são papéis escritos por uma criança de 14 anos que foram deixados como provas, vamos dizer assim, para mostrar e explicar, ter uma explicação do porquê aconteceu tal fato. Porém, qual fato? É isso que queremos saber. De começo, gente, a gente vai lendo e a gente não entende muito bem o porquê tá contando aquilo, qual é o objetivo desse livro. Você não entende nada no começo, só que do meio, assim, até o final, gente, é um livro que te pega muito. Porque ele começa a dar as informações no tempo certo, ele começa a fazer você entender as coisas no momento certo. Quando você vê, você já tá absurdamente presa nesse livro e você já tá entendendo tudo e você tá tipo, meu Deus. Basicamente, gente, esse livro ele vai girar em torno da vida da Mary, que é uma criança de 14 anos. E além dela, ela tem mais 3 irmãs, tá? E a Mary, ela vive assim, numa época, ela vive numa sociedade ali extremamente machista, onde você ter nascido mulher, infelizmente, é uma droga. Para um pai ter tido uma filha mulher, é uma questão de orgulho, porque significa menos dinheiro, significa que ele não vai ter uma pessoa com mão firme, não vai ter uma pessoa braço forte, não vai ter uma pessoa boa o suficiente para fazer o trabalho duro na fazenda, para fazer os trabalhos bons mesmo e dar lucro. Então, o pai da Mary, ele queria um filho homem, ele só queria filho homem. E para infelicidade dele, ele teve 4 filhas mulheres. E além da Mary morar com o pai, a mãe e as 3 irmãs, ela mora com o vô dela, que é totalmente jogado às traças pela família. Se não é a Mary trocar ele, dar comida, dar banho, cuidar, tirar ele da cama, tratar ele bem, ele fica lá, gente, largado, mofando. Então é ela quem cuida dele, quem vai, quem conversa com ele, e ela tem ele como melhor amigo, gente. E se você tá achando que ele é um vozinho todo fofinho, não. Ele é um vô muito doidão, fala vários palavrões, tanto que no livro tem vários momentos assim que tipo você se pega dando várias risadas com o diálogo deles dois, porque a relação que eles têm é muito boa, sabe? É realmente assim, o que um tem o outro ali, sabe? Porque o pai dela não queria ela e o vô dela depende dela, então um ali praticamente só tem o outro, porque a mãe dela não tem voz ativa, então se o pai dela faz alguma coisa ruim, tanto com ela quanto com as irmãs, a mãe dela não pode se meter, porque como eu disse, é uma sociedade extremamente machista, onde o homem
tem que ter a palavra de tudo, onde o homem é a hierarquia e tudo mais. A Mary, por ela ser a mais novinha, ela acaba sendo assim a mais rebelde, linguaruda, renta. Então ninguém pode com a língua afiada dela. Presbitério, ali perto da fazenda, acaba que a esposa do dono lá fica doente. Então eles pedem uma das filhas do dono ali da fazenda, do pai da Mary no caso, como empregada, como uma ajudante, né? E ele oferece a Mary, e em troca ele pagaria. Então ele viu isso como uma forma de lucro, já que a Mary não tem o lucro necessário que um homem daria para ele decidiu trocar a filha por dinheiro. Então assim, ela iria lá para cuidar da esposa dele, dar toda a assistência, ajudar com tudo, e em troca o cara pagaria grana boa para ele, porque eles eram muito ricos, era uma família muito nobre. Então a Mary começa a ficar desesperada porque ela não queria ir embora, ela não sabe se ela vai voltar para casa, e por mais que a vida dela fosse muito difícil na fazenda, porque era uma rotina muito pesada de acordar muito cedo e dormir só quando escurecesse, era um trabalho muito duro, apesar de não ser o trabalho que um homem faria, para uma mulher ainda assim era um trabalho muito duro. Elas não paravam o tempo todo ali trabalhando sem parar um minuto mesmo. E assim, lá ela não tinha o direito de estudar. As mulheres, ali ninguém na fazenda tinha o direito de estudar. Então a Mary, ela não sabia ler, ela não sabia escrever, porque o lema deles ali era que eles não precisavam disso para cuidar dos bichos. Então eles não precisavam saber estudar, eles não precisavam ter aprendizado, eles não precisavam saber ler, nem escrever, nem nada disso. Quando a Mary vai para essa casa dessa família nobre, ela vai assim, burra, vamos dizer. Ela não sabe muitas coisas que para nós seria simples. Por exemplo, quando a madame da casa pede para ela pegar um simples travesseiro, ela não sabe o que significa a palavra travesseiro, porque para eles usam almofada, a palavra almofada para tudo, para almofada, para travesseiro. Então a madame vai ensinando muitas coisas para ela, vai ensinando como arrumar certas coisas, vai ensinando a menina a ter mais postura, a falar melhor, coisas que a Mary não fazia. E ela é uma menina, como eu disse, muito rebelde, sempre com a resposta na ponta da língua, sempre muito afiada. E ela não esconde isso por estar numa família nobre, por estar numa família rica e pelo patrão dela, né, estar pagando o pai dela. Ela não esconde em momento nenhum a pessoa que ela é. Então ela dá fora nos patrões dela, ela dá patada, sabe? Tem até uma parte aqui que quando ela pega intimidade, ela chega a chamar o patrão dela de filha da puta, é até engraçado. E isso, gente, esse jeito da Mary é um jeito único, então acaba conquistando os patrões dela. A patroa dela, né, a madame assim da casa, ela tá muito doente mesmo, ela tem problema no coração. E a Mel é uma pessoa assim que ela não... Por ela crescer assim nessa família toda, sabe, sem essa de amor de família mesmo, ela não tem essa empatia, sabe, de querer ficar perto, de querer cuidar. Ela não tá querendo nem saber, porque ela nem queria ir lá. Então ela vai, ela faz a obrigação dela com a patroa, ela cuida o que tem que cuidar e ela já quer sair de lá. Enquanto a patroa, na verdade, ela só quer, às vezes, um carinho, ela quer que a Mary fique perto, ela quer um chamego da garota, como às vezes se ela quisesse ter tido uma filha menina. E aí, conforme vai passando os tempos, vai passando os dias, a gente descobre que, na verdade, a patroa tinha perdido uma filha menina. E aí acabou que depois ela teve um filho, que no livro ele se chama Ralph. Já é adolescente e tal. Tanto que depois ele vai pra universidade, ele acaba tendo que deixar a Mary. E ela fica totalmente apenas com a Mary. Então a Mary acaba sendo a filha que ela perdeu. E a Mary acaba sendo a mãe que ela não teve, porque ela cuida, ela faz carinho na Mary, então a Mary acaba tendo esse apego. Só que a patroa morre. E quando ela morre, gente, acaba os serviços que a Mary tinha que fazer nessa casa, né? Então, acabou
os serviços, o certo seria ela voltar para casa, né, voltar para a fazenda com a família dela. No entanto, o Ralph chega nela e pede que por favor ela não volte, que por favor ela fique e cuide do pai dela. E ela diz que não, porque ela precisa voltar para casa dela, só que ela tem que ver o que o patrão vai decidir. Nisso tem ela e a Edna, que é uma outra moça, uma mulher já, ela tem 32 anos, que trabalha na casa junto com ela, são as duas. Ficou na casa só ela, a Edna e o patrão, porque o Ralph foi para universidade. Coisa que, na época, apenas o homem tinha direito, a mulher não tinha direito de estudo. Isso, fica a Edna e a Mary na casa, o Ralph vai para a faculdade e o patrão começa a ficar muito triste e ele é pastor, então ele faz visitas na igreja, ele dá sermões na igreja, faz tudo, sabe, para as pessoas, tudo do bem. Ele sempre demonstrou ser uma pessoa muito do bem, sempre cuidou muito bem da sua mulher, até que ele decide demitir a Edna, que estava há muitos e muitos e muitos anos com eles. Muito tempo antes da Mary, que era muito mais velha que ela, tinha muito mais experiência, e ele simplesmente decide mandar ela embora. A Mary fica se sentindo super mal, porque a Edna claramente não queria ir embora, mas essa foi a escolha do patrão, então ela não podia se meter. Pra recompensar isso, o patrão chega nela e pergunta se ela tem interesse em aprender a ler e escrever. E claro que ela tem esse interesse, então ele começa a dar aulas pra ela, ele começa a ensinar ela. E aí, todo dia ele começa a ensinar uma palavra, uma letra diferente, ele começa a ensinar como escreve, ele começa a ensinar letra por letra, palavra. E aí, até que ela começa a conseguir juntar tudo. Só que nesse meio tempo de aprendizado, gente, começa a acontecer uma coisa muito grave com os dois nesse tempo de aprendizado. E é claro que eu vou parar por aqui, porque eu não posso dar spoiler pra vocês e eu não quero estragar daqui pra frente a história, porque é a partir desse momento que as coisas começam a acontecer e você começa a entender o motivo de tudo, sabe? O motivo do diário, o motivo da escrita ser toda sem ponto, sem vírgula, sem parágrafo, ser toda assim. Então, assim, é um livro que ele vai tratar sobre o machismo, ele vai mostrar como a mulher, ela muitas vezes é calada pelo poder, sabe? Pelo poder de uma riqueza de um homem, às vezes pelo fato de uma família ser nobre. É um livro muito forte, mas tem um final, assim, que, gente, mexe muito com você, te emociona de verdade. Eu não achei, assim, que é um final justo pra Mary, mas é um final, assim, merecido pro cara. Já sendo, assim, bem direto, quero deixar vocês nessa curiosidade, eu quero instigar vocês a ler esse livro, porque vocês vendo, assim, ele, vocês obviamente não vão dar nada pra ele, porém é um livro que vale muito a pena. Sou de ficar lendo livro desse tipo, tanto que, assim, quando eu comecei a ler ele e eu percebi que eu estava gostando, pensei que ainda bem que eu faço parte dessas inscrições de clube, sabe? Que eu recebo os livros, né, mensalmente, porque eu acabo saindo da minha zona de conforto e assim eu me obrigo a ler outros estilos de livro, que foi o caso desse. Porque senão eu nunca ia ter conhecido essa história. Foi uma história realmente boa, sabe? Realmente uma história que me prendeu e que me fez ficar pensando depois, sabe? Foi uma história que realmente me pegou. E eu gosto de livro que faz eu ficar pensando depois na história, faz eu ficar refletindo. Porque, gente, eu sei que naquela época, que é 1830, 1831 que se passa esse livro, eu sei que naquela época, isso daqui que se passa, isso daqui que acontece, é muito real, sabe? É muito real. Eu sei que não é uma coisa longe de acontecer, eu sei que é uma coisa totalmente real.
Então eu fiquei assim matutando a tarde toda esse livro. E é esse tipo de livro que é bom, sabe? O livro que te faz refletir, o livro que te faz pensar e te faz principalmente comparar a realidade de atrás, de 1830, com a realidade de hoje, o tanto que a gente conquistou, o tanto que a gente conseguiu mudar, sabe? Que hoje a gente consegue ter muito mais liberdade, hoje a gente tem muito mais poder de fala. Então é muito bom, sabe? Então eu recomendo muito esse livro pra vocês. E eu espero que vocês gostem, assim como eu gostei dele. Essa foi a resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aí embaixo no canal. Me siga no Instagram, @laviniaferrarese, vou deixar aí embaixo pra vocês aparecendo. Um super beijo e até o próximo vídeo.